Fala galera do quinto ano, estamos de volta, só que dessa vez vamos corrigir todas as atividades do capítulo 3 de Geografia, tá? Para a gente, semana que vem, já iniciar já o capítulo 4 e ficar tranquilo, ok? Vamos então. Esse capítulo 3 a gente tem falado muita coisa sobre censo demográfico, vocês viram, sobre faixa etária, a gente viu muita coisa sobre pirâmide etária, a gente viu bastante coisa nesse capítulo. Então a gente vai finalizar ele e corrigir essas atividades. Vou só diminuir aqui para não atrapalhar aqui durante a nossa visualização. Pega o seu material, pega o seu livro para corrigir, para ver se suas respostas estão certas, tá? E a primeira atividade do capítulo 3 está lá na página 123. Na página 123 vem aqui falando sobre o censo demográfico. Aí a primeira pergunta que a gente tem é a seguinte, número 1. Qual a importância da realização do censo demográfico? Aí, logo de cara, a gente vê a resposta aqui em cima no segundo parágrafo. Esses dados são muito úteis para os governos planejarem políticas públicas, ações e programas do governo que visam atender às necessidades da população e para as diversas empresas fazerem investimentos. Aí seria uma resposta, ok? Basicamente, o censo demográfico vai mostrar para a gente aonde o governo precisa investir. Porque quando a gente pega o censo demográfico e analisa várias perguntas desse censo, a gente vai saber para onde o governo pode ir, para onde as empresas podem ir fazer os seus investimentos, ok? Quais são os dados levantados no censo demográfico? Durante a nossa aula, durante a aula do capítulo 3, a gente viu que eles veem a idade, se é homem, se é mulher, a cor, quanto recebe. Então, eu separei uma resposta oficial aqui para vocês compararem com a resposta de vocês, ok? Eu vou colocar aqui no PDF para a gente ver. Então, a resposta é a seguinte, na página 123, a número 1, eu coloquei assim, as informações levantadas pelo censo constituem dados importantes que orientarão o planejamento de políticas públicas para atender às necessidades da população. Quando eu falo de políticas públicas, lembra, um grande exemplo de política pública é o SUS. O Sistema Único de Saúde é um exemplo de política pública. Então, o quanto eu preciso investir no SUS? Será que a minha população está ficando muito doente? Será que eu tenho muitos idosos na minha população para eu investir mais no SUS? Então, graças ao censo demográfico, eu consigo analisar essa situação, ok? Aí, como a número 2 ficou assim, coisas que eu analiso no censo demográfico. Número de habitantes de uma residência, idade, escolaridade, até a religiosidade eu posso analisar, a cor, a raça, o estado civil, se é solteiro, se é casado, renda mensal, quanto a pessoa recebe na família, estado de saúde e relações de parentesco. Quem está ali na família, se é pai, mãe, filho, tio e por aí vai. Ok? Então, basicamente, essa é a nossa resposta da página 123. Você dá uma pausa, vê se as suas respostas estão batendo, se não, vocês podem corrigir. Ok? E quem acertou tudo, parabéns! Vamos lá, próxima questão. Para a gente acelerar, para o vídeo não ficar longo, porque é correção, né? A gente sabe que na sala a gente debate, a gente conversa sobre as respostas, dá as opiniões. Aqui não tem muito o que fazer, infelizmente. Mas tá acabando, tá acabando. Essa pandemia vai acabar, se Deus quiser, a gente vai voltar às nossas aulas presenciais. Vamos lá, continuando, a próxima atividade está lá na página 127. A página 127, a gente tinha que analisar esse gráfico e responder. Vamos lá, primeiro a gente vai responder juntos, depois eu vou colocar o gabarito. Então vamos lá. O que as cores seguintes indicam no gráfico? Aí tem essa cor aqui, essa cor vai identificar o que no gráfico? E aí? Os anos 2000 e 2010. Lembra que a gente falou que o censo demográfico ele vai acontecer
de 10 em 10 anos? Então, essas cores vão representar os anos mostrados no gráfico, ok? 2000 e 2010. Beleza, daqui a pouco eu mostro o gabarito. Qual era o percentual de pessoas que se autodeclararam pardas em 2000? Então, a gente vai olhar lá em parda. 2000 é qual cor? É essa cor aqui. Então, a quantidade de pessoas, 38,5%. Então, aqui do lado da letra A, 38,5%. E em 2010, quantos? 43,1%. Show? Qual era o percentual de pessoas que se autodeclararam brancas em 2000? Brancas. 53%, 53,7% em 2000. E em 2010? 47,7%. 47,7%. Vocês estão vendo que nossas atividades agora, geografia e até ciências, a gente está analisando muitos gráficos, né? A gente precisa ficar craque em análise de gráficos, ok? Vamos ver o gabarito. O gabarito eu vou colocar pelo livro do professor, que está aqui separadinho para a gente. Então, esse aqui é o nosso gabarito final, ok? Dá um pause no vídeo e analisa. Se bateu tudinho, parabéns! Próxima questão. A próxima atividade é da página 128 e 129. Vamos voltar para o nosso livro aqui do aluno, 128 e 129. Vamos entender aqui. Página 129. Número 1. Em qual região do mapa há uma maior concentração de habitantes? E aí? Aí a gente não pode ter dúvida. E o que vai ajudar a gente aqui? Vai ajudar a gente aqui, ó, bem pequenininho, a localização que a gente tem da Rosa dos Ventos. Então vamos lá. Opa, desculpa, gente. Onde vai ter a maior concentração? Norte, essa região aqui de cima? A região norte aqui de cima? Não. A região sul aqui de baixo? Não. A região leste? Ou a região leste do lado de cá? Sim. A região oeste não, ok? Então, qual que a gente marca? Região leste. Beleza? Número 2. Eu até engasguei aqui. Ai, meu Deus. Número 2. Circule de amarelo no mapa 3 capitais de estado nessa direção com maior concentração de habitantes. Então, quando a gente analisa o nosso mapa aqui quando a gente analisa o nosso mapa aqui no lado leste, a gente vai ver várias regiões aqui. Por exemplo, eu posso destacar Minas Gerais aqui, Belo Horizonte, a capital, o Rio de Janeiro, São Paulo. Eu posso destacar aqui Salvador, até Vitória, eu não sei se eu destaco Vitória não. Vitória talvez não, ok? Deixa eu ajeitar isso aqui, pronto. Vitória talvez não, porque comparado com os outros estados, Vitória é muito grande, né? Muito grande, mas se você analisar aqui, ó, bem pertinho, analisar, por exemplo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, o estado em si, repara que Rio de Janeiro é bem mais do que Vitória, ok? Vitória deixa para daqui a pouquinho que a gente vai analisar. Então vamos circular. Eu circulei alguns. Se você circulou Vitória, pode até ser também. Não vou considerar errado não, ela vai estar certa. Eu separei aqui no Paint para a gente ver. Aí olha os que eu circulei. Eu circulei aqui São Paulo, capital, Rio de Janeiro, capital, e eu circulei aqui em cima Salvador, capital da Bahia. Tá? Se você circulou, por exemplo, Belo Horizonte, também está certo. Tá? Se você circulou Vitória, também vai estar certo. Ok? Próxima questão, número 3. Identifique no mapa a sigla do estado em que você mora. Aí qual é a sigla do estado que você mora, gente? Espírito Santo. Então vamos lá. Olhando o nosso mapa. Agora considere 3 níveis de concentração de habitantes. O nível baixo, moderado e alto. Em qual deles você acha que seu estado se encaixa? Aí você vai pelo olhômetro mesmo. Você vai analisar aqui e vai ver onde tu acha que ele se encaixa. Vamos analisar aqui. Baixo,
concentração baixa, eu acho que seria essa daqui, ó, aqui em cima. Tá vendo? Bem pouquinhos pontinhos vermelhos. Espírito Santo seria uma concentração baixa? Não. Seria uma concentração alta, igual o Rio de Janeiro? Será que ela está com a mesma quantidade de pontinhos que o Rio de Janeiro? Também não. Porque se você analisar bem, olhar bem, você vai ver que a concentração do Rio de Janeiro, que é alta, concentração de São Paulo, que é alta, é maior que a do Espírito Santo. Então, eu encaixaria a número 3, que é nosso Espírito Santo, em moderado, porque vão ter regiões muito cheias de grande concentração de pessoas no estado, mas vão ter regiões que não. Então, fica naquele meio termo, fica no moderado. Ok? Próxima questão, número 1 da página 130. Vamos lá. Quanto cresceu a população brasileira desde o primeiro censo demográfico? Para resolver essa problema, consulte a tabela e use uma calculadora. Aí, como que a gente faria um cálculo para ver o crescimento da população? É só pegar o ano mais atual que a gente vai ter, 2010, né, com 190 milhões de pessoas em 2010, e diminuir pelo que era lá em 1872, que é o primeiro ano que a gente tem com a população. Então, se eu pegar 190 milhões dividido por menos 9 milhões, a gente vai ver o quanto a população cresceu, ok? Se eu pegar um e diminuir pelo outro, essa diferença vai ser o quanto que a população cresceu de 1872 até 2010. Então, para fazer esse cálculo, eu vou lá no livro do professor que está com um cálculo bonitinho para a gente analisar. Ó, quando eu pego esse livro, a gente vai olhar a resposta aqui de rosa. Olha o que ele fez. Ele pegou 190 milhões, 756 mil e diminuiu por 9 milhões, 930 mil. Aí o valor tem que bater esse mesmo valor, tá? 180 milhões, 826 mil. Então, o que é esse número? Esse número é a quantidade de habitantes que cresceu na população brasileira. Então, a resposta fica assim: a população cresceu 180 milhões 826 mil habitantes. Foi a quantidade da população que cresceu, ok? Se o teu resultado bateu, tá certo. Parabéns. Beleza? Agora vamos para a número 2. A número 2, a gente vai ler aqui em cima, ó. O censo demográfico também colhe informações sobre a média de filhos por mulher. Leia o mapa a seguir para resolver as atividades. Gente, análise de gráfico, análise de mapa, vocês precisam estar craque nisso. Ó, o título, Brasil, quantidade de filhos por mulher. Aí aqui ele dividiu em 3 cores, a legenda explica, ó, quantidade de filhos, 2,16 a 2,95. Repara que eles não estão arredondando, eles estão simplesmente colocando o número no cálculo que eles chegaram. O amarelinho de 1,92 a 2,08 e o branco 1,67 a 1,87, 66 a 87. Aí a gente tem que repara que nessa região nossa aqui é a região que as mulheres têm menos filho. Mais ou menos lá para cima, para o Nordeste, a gente vai ter de amarelinho, mais ou menos. E a região aqui de cima, Amapá, Roraima, Amazonas, Pará, Maranhão, é a região onde as mulheres têm maiores quantidades de filho, ok? De acordo com os dados do mapa, relacione a primeira coluna à segunda. Região onde as mulheres têm mais filho. Qual é a região do nosso Brasil que representa aqui em cima? E aí? Região norte. Aqui em cima é a região norte. Então, você tem que fazer uma linhazinha daqui até a região norte. Ok? Se você fez, está certo.
Agora, regiões onde as mulheres têm menos filho. A gente vai ter duas regiões. Que região é essa daqui do Espírito Santo? Rio de Janeiro é a região sudeste. E que região é essa aqui do Rio Grande do Sul? É a região sul. Então, regiões onde as mulheres têm menos filhos é a região sudeste, tu vai puxar uma linha, e a região sul tu vai puxar outra linha. Ok? Daqui a pouco eu mostro o gabarito. Por que se diz que o Brasil tende a ser um país idoso? Letra B. Por que o Brasil tende a ser um país idoso? E aí, toda a aula que a gente já falou, a gente viu lá nas páginas anteriores, eu vou até voltar aqui nas páginas anteriores, a gente viu alguns motivos. Primeiro, no Brasil, o número de integrantes de uma família tem diminuído. O número de integrantes tem diminuído. Só que a população brasileira tem aumentado, ou seja, existem famílias com menos filhos, porém existem mais famílias. Tá legal? E outra coisa que a gente fala aqui dos idosos. Os idosos, a população idosa tem aumentado porque a qualidade de vida no Brasil tem aumentado também. A gente viu que os idosos vão ter uma qualidade melhor de vida e isso vai fazer com que a população em geral de idosos aumente, ok? Então vamos ver como ficou a resposta dessa letra B no gabarito oficial. Gabarito oficial, página 131, a número 2, letra B. Porque a população de idosos tem crescido, graças às melhores condições de vida e investimentos, e a quantidade de filhos em uma família tem diminuído. Olha, duas informações. As melhores condições de vida e investimentos proporcionam uma maior quantidade de idosos na população brasileira e a quantidade de filhos em uma família vão estar diminuindo. Por quê? Porque uma família com menos filhos vai gastar menos com os filhos, vão ter melhores condições de vida, de forma geral. Os idosos vão ficar mais idosos de forma mais tranquila, vão ter uma qualidade melhor, vão ter mais acesso à saúde, mais acesso a coisas do governo que auxiliam os idosos, ok? Então, eu separei essas duas informações do porquê a população de idosos tem aumentado, ok? Beleza? A qualidade de vida do Brasil está aumentando, e isso é bom, né? Isso é muito bom pra gente. Agora, letra C. Compare o mapa Brasil quantidade de filhos por mulheres em 2010, esse aqui, com o mapa Brasil distribuição da população em 2014, que é esse aqui, e responda. Nas localidades onde a população se concentra, as mulheres têm mais filhos ou menos filhos? Ou seja, a população se concentra onde? Mais aqui no Sudeste. E se eu for olhar aqui para cima também, né? No Nordeste. Agora, mas a gente sabe que no Sudeste são os estados com mais gente, principalmente São Paulo, né? Então o Sudeste ganha disparado. E se eu olhar para o Sudeste, eu vou ver que no Sudeste, olhando para esse gráfico, é onde as mulheres têm menos filhos. Então por que a população aqui do Sudeste é muito maior e as mulheres têm menos filhos? E aí, vamos analisar. Então, são menos filhos, a resposta é menos filhos. Mas por quê? Quando você para pensar, por exemplo, em grandes capitais como São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro, essas regiões, para você se manter nessas regiões, você tem que ter um alto poder aquisitivo. Você tem que ter uma condição de vida boa, né? Uma condição de vida boa. A vida é muito corrida na cidade grande, vamos dizer, né? E essa população opta por ter 1, 2 filhos no máximo, ter menos filhos. Já a população mais aqui para cima, regiões mais afastadas, vão acabar tendo mais filhos, ok? Até pela cultura também, a cultura no Brasil é um pouco diferente, a corrida das grandes cidades é diferente nessa região aqui do Amazonas,
ok? Com esse bioma Amazônia. Tá legal? Então a resposta da letra C é menos filhos. Eu vou botar o gabarito aqui para vocês não se perderem. No gabarito oficial, a gente tem aqui a letra A, as linhas traçadas, e a letra C, a resposta. Tá? A letra B, vocês vão reparar que a resposta está um pouco diferente da que eu coloquei. Aí vocês podem analisar também essa letra B. Tá bom, gente? Então é isso. A gente finaliza o nosso capítulo 3. A gente viu que no capítulo 3 algumas informações nesse para relembrar que são importantes e vamos ler agora, tá? Sempre leio para relembrar. Na dúvida de cada capítulo, sempre leio para relembrar. Ok? Vamos lá. As famílias têm diminuído no Brasil. É cada vez mais comum as famílias com 1 ou 2 filhos. Ok? A quantidade de integrantes na família tem diminuído. No Brasil, havia mais de 190 milhões de habitantes em 2010. Hoje cresceu mais um pouquinho, né? 2020 já tem mais um pouquinho. Com o aumento da esperança de vida, a tendência para os próximos anos é que a população idosa seja a mais numerosa. Esperança de vida é a mesma coisa que qualidade de vida, tá? É a mesma coisa que a qualidade de vida. Isso aqui a gente vai ter lá na página, deixa eu ver... Lá na página 125, vai falar justamente sobre isso. Tá legal? É a expectativa de vida, na verdade. A expectativa de vida é a quantidade de anos que tem de expectativa para aquela pessoa viver. Mas a gente viu no vídeo que pode ser muito mais do que isso, né? Ou menos do que isso. Beleza? Por causa da história da ocupação e das atividades econômicas do Brasil, a população se concentra próxima ao litoral. Isso vocês anotaram no caderno de vocês. A gente viu que inicialmente o Brasil foi colonizado na parte litorânea, né? E é onde se concentrou as pessoas e se concentram até hoje, aonde ficam os grandes centros comerciais até hoje. Beleza? Gente, fechamos o capítulo 3 com chave de ouro. Semana que vem, capítulo 4, tá legal? Para a gente continuar nossa aula de geografia firme e forte. Um beijão para vocês, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!